Olá! Oi, Carol! Oi, Betty! Esperando o pessoal entrar. Opa! Vou enviar aqui para o pessoal entrar também. Oi, Jéssica! Pronto, Jéssica entrou. Oi, Adriana, só para adiantar, essa é uma live com o intuito da gente de desenvolvimento pessoal e profissional. Toda quarta-feira a gente vai fazer uma live dessa. É Jéssica Cristina, que foi nossa consultora no PPQ, quando a gente participou no ano passado. E é super bacana, a gente adora o trabalho dela. Oi, Jéssica, como é que você tá? Tô bem, boa noite. Boa noite. Como vocês estão? Eu tava com uma dificuldade de ouvir o áudio, tava preocupada se não tô ouvindo a Rebeca. Mas tá ouvindo agora? Ah, agora eu tô certinho. Ah, ainda bem. Então, se você quiser se apresentar inicialmente, eu já falei que você foi nossa especialista PPQ, eu falei consultora, mas enfim, nossa especialista do PPQ ajudou a gente em todo o processo e sempre dava dicas muito bacanas sobre engajamento. Recentemente, Jéssica fez um e-book sobre esse tema que está disponível no Instagram e eu acho que em outras redes também do PPQ. Mas eu vou deixar Uhum, você se apresentar. tá bom. Pessoal, boa noite. Eu sou Jéssica Cristina, mas a maioria das pessoas me chama de Cristina, de Cris. Eu sou especialista do PPQ em gestão organizacional e o PPQ ele faz um trabalho com as empresas, geralmente de melhoria da gestão. Né? E essa aí é a minha principal atribuição, acompanhar as empresas que estão preocupadas com a gestão. E aí eu tive uma rica experiência com a RC, na qual houve uma grande participação da equipe, de líderes lá, né, todos preocupados realmente com foco em melhorar a gestão, em inovar, em mudar a cultura organizacional. E é um prazer estar com vocês aqui essa noite. Espero que a gente consiga ter um bate-papo bem rico, Rebeca. Eu gosto muito da Rebeca, ela sabe disso, eu admiro muito ela. Também te admiro bastante. Então, eu pensei em a gente começar a live sem falar tanto em equipe em si. Porque eu acho Uhum. que para a gente poder engajar o outro, a gente precisa se engajar primeiro. Daí eu queria passar É, algumas dicas de como se engajar. Porque engajamento tem várias variáveis, você vai poder falar melhor. Mas principalmente aquela questão de você acreditar no que você está fazendo, entre outras variáveis que você já viu que realmente funcionam e acredito que talvez use até para você mesmo no dia a dia. Como você se engaja para realizar os atendimentos, realizar o que você se propõe a fazer na vida. então, é muito difícil a gente se engajar. Mas o principal é a gente se identificar com um propósito. Na empresa na qual a gente trabalha, ou seja, você é um líder de um negócio, isso precisa ter um propósito. As organizações precisam ter um propósito bem definido, né? Uma missão, que muitas pessoas chamam. E os colaboradores dessas empresas, bem como eu, enquanto colaboradora, eu preciso me identificar com esse propósito. Né? Eu me identifico muito com o propósito do PPQ, de desenvolver as organizações. E uma das principais coisas para a gente se manter engajado é isso, se identificar com o que a gente faz, acreditar naquele propósito, acreditar na missão.
ver além daquilo que a gente faz, né? Ver além das tarefas. É muito fácil a gente olhar só para as tarefas pequenas que fazemos no dia a dia e a gente achar que o nosso trabalho é isso. Mas não é. É muito maior. Ver além realmente das pequenas atribuições. Né? Ver além da descrição de cargos. A gente não é só a descrição de cargos que o departamento ou o recursos humanos, o setor de gestão de pessoas faz. A gente é muito mais do que a descrição de cargos, né? É. E aí o Principalmente desafio é se esse, não é se tiver de identificar. carro. É. E, então, assim, um dos primeiros fatores que acaba atrapalhando um pouco o engajamento do colaborador, individualmente falando, é justamente esse. Não se identificar mais, ou deixar de se identificar com o propósito da empresa, ou então não ver mais uma semelhança entre os seus valores, os seus princípios e os valores da empresa. A gente sabe que toda empresa ela tem os valores organizacionais dela, e quando esses valores começam a confrontar os meus princípios, então eu começo a ficar, já não começo a ficar tão envolvida com a organização, isso aí vai afetando a minha motivação, o quanto eu me esforço para determinado projeto, né, o quanto eu me animo para uma nova ideia, para desenvolver uma inovação. Isso atrapalha muito quando a gente deixa de se identificar. Uhum. Daí que a questão do engajamento pessoal é muito com base nisso, realmente você acreditar, você comprar aquela ideia, para você ter vontade de sair da cama para fazer aquilo ali. Mas sobre engajamento de equipe, eu sempre digo, disse até durante toda a consultoria, que eu não me sinto muito boa lidando com as pessoas e todos esses desafios que a gestão de pessoas enfrenta. Daí veio o desafio grandioso de engajar a equipe e fazer todo mundo ir na onda da empresa, acreditar nos Tá muito valores ruim. direitinho. Aí, quais são as suas dicas para engajar a equipe e fazer o pessoal comprar a ideia? Então, eu até introduzi um pouco desse assunto de engajamento de equipes no e-book. É um e-book objetivo, tá? O que ser objetiva, mas vocês vão poder encontrá-lo para baixar gratuitamente nas redes sociais do PPQ. Você vai no Instagram, @ppqualidade, e pode fazer um download desse e-book. É um material rápido e objetivo, mas ele é preciso quanto ao engajamento. E uma das coisas que, estudando bastante sobre engajamento, eu vi é que a principal responsabilidade do engajamento das equipes vem da liderança. Então, quando a gente fala em engajamento, quando não é. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Estão conseguindo me ouvir? Conseguindo ver direito Estava a Pepe? travando um pouquinho, mas deu para entender. Ah, de vez em quando acontece isso no Instagram, coisa linda. Mas eu tô Mas te vocês estão ouvindo conseguindo me direitinho. ouvir com clareza? Sim, tava cortando um pouquinho, mas dá para entender a ideia. Tá. O Tiago Então, comentou que voltando. tá dando pra ver. Obrigada. É, Cauê não Tá. acorda, mas agora até melhorou. Deixa eu verificar aqui, por favor. Pode Desliga continuar. tudo. Deixa eu só som. Vamos falar com você. Então, eu vou tentar repetir aqui. Que a conexão tá difícil, de até entender direito o que você está falando também. Então, eu acredito que vocês estejam com a mesma dificuldade. Um pouco. Qual é o que está cortando aqui, pessoal? Me ajuda aí. É o meu ou é o da Rebeca? A Jennifer disse que o dela está cortando. Aí eu tô com uma dificuldade de entender, para ficar segura para fazer o meu discurso. Porque quando eu embalar. Ah, tá. A internet a internet da Rebeca. Olha, Rebeca, estão dizendo aí que a sua tá um pouquinho mais instável do que a minha. Então, Eita. o gosto delas e a meta.
e porque a liderança ela tem ela é a principal influência no engajamento dos colaboradores. Eu quero mostrar um dado para vocês que eu estava pesquisando hoje e sobre a responsabilidade das lideranças no engajamento das equipes, tá? E esse é um papo aqui muito interessante para os líderes. 70% do engajamento de um indivíduo é de responsabilidade do gerente dele. Então, o mesmo, ele também ocorre com a equipe. Tá? Uma equipe que está com baixo engajamento é quase sempre. E isso é um problema que há com a gerência, com o superior, né, dessa equipe. Então, é muito importante, enquanto gerentes, desenvolver o engajamento da equipe deles preocupado com algumas atitudes. São pequenas atitudes, são pequenas atribuições que fazem parte da liderança, mas que fazem toda a diferença dentro do engajamento das equipes, tá? A gente tem aqui, eu vou citar algumas para vocês, rapidinho. Pior que vem aquela responsabilidade, né? Já Sim. que é a liderança que tem que fazer, é muito aquela questão de ser um líder, né? Não ser um chefe. Uhum. Aqui, ó. Tá, agora tá dando para ouvir você bem certinho. O latido dele também tá... Então, vamos lá. Aqui, ó. 70% do engajamento das pessoas são de responsabilidade da gerência, tá? Da liderança dela. Quando a liderança, ela torna-se uma liderança mais engajada, mais de 20% do engajamento da equipe dela melhora também. Isso é um dado que eu estava vendo hoje na revista da Harvard. E aí vocês podem ver que eles falam bastante sobre engajamento, tem estudos comprovados isso, e que os líderes precisam começar a trabalhar o engajamento da equipe deles com algumas mudanças. Tá? Primeiro, conhecer melhor a sua equipe. Mas conhecer ela além das atividades, das atribuições que ela faz no dia a dia. É saber mais do que isso, é saber quem é aquela pessoa, o que é que ela gosta, né, como é o estilo de vida dela, como ela se comporta, com o que ela se identifica. Isso é importante para manter a equipe engajada. Né? Então, se a gente sabe que a liderança é um principal, vamos dizer assim, um dos principais fatores para o engajamento da equipe, a gente sabe que para o funcionário, a gente sabe que para o funcionário a relação com o líder é muito importante. Logo, se a relação com a minha liderança está estremecida, o meu engajamento com o que eu faço também vai estar comprometido. E aí, eu tinha separado alguns pontos interessantes para a gente discutir sobre engajamento agora e home office. Uhum. Bem importante. Porque antes a gente fala de engajamento e a gente vê muito como era a nossa vida antes de tudo isso, antes do home office. E agora, nessa nossa nova rotina, o engajamento mudou totalmente. Né? Vamos dizer assim, a forma de ver o engajamento, de trabalhar o engajamento é que mudou, mas o engajamento ainda existe, lógico, da mesma forma dentro das pessoas. Como eu estava dizendo, com relação ao home office, do engajamento, a gente precisa de alguns ajustes do que a gente fazia antes. Tá? Então, se você é líder, ou se você tem uma liderança, é importante, nessa nova rotina, ajustar horários. Por quê? Antigamente a gente conseguia, todo mundo tinha os seus horários praticamente fixos, e a gente se encontrava num escritório propício, num ambiente propício. Hoje a gente já não tem mais isso. Hoje a gente está trabalhando em casa, com o cachorro, com o nosso pet, com o nosso gato, subindo pelas estantes. A gente está em casa e quem tem filhos, o filho participa, aparece, às vezes chora. Então, dentro dessa nova realidade, os gerentes eles precisam se adaptar
tentando ajudar o colaborador dele, a equipe dele, nesse novo ambiente que ele está trabalhando. Então, se possível, ajustar os horários das reuniões, horas, se tem crianças em casa, tem um momento em que as crianças estejam dormindo, vamos tentar marcar a reunião para quando a maioria das crianças estejam mais sossegadas ou descansando, para que o funcionário tenha até mais paz de espírito para participar de verdade da reunião, né? Ajustar os horários com a nova rotina, às vezes verificar se a sua equipe, se os colaboradores, eles têm uma estrutura em casa para poder trabalhar com qualidade. Né? No PPQ, a gente tem alguns cases de sucesso de empresas que prepararam um ambiente de trabalho dos colaboradores em casa. Eles enviaram as cadeiras, né, os equipamentos para a casa dos colaboradores para que eles pudessem manter o mesmo nível de conforto, para que aquilo não influenciasse no estado de espírito dele, no engajamento dele com o que ele faz. Então, esse, por exemplo, é um dos exemplos importantes de uma liderança que está atenta à sua equipe. Então, isso ajuda no engajamento dessa equipe. Né? Então, no home office, isso é fundamental agora para esse momento que a gente está vivendo. Um outro tópico, além desse de respeitar a individualidade da rotina de cada colaborador da sua equipe, é a comunicação. A comunicação, agora nesse momento de home office, a comunicação é um elemento fundamental para o engajamento da equipe. Então, como a comunicação foi afetada pelo home office, isso também precisa ser ajustado. E aí uma dica que eu estava vendo, já num artigo da Forbes, era justamente esse. Que a comunicação hoje está ocorrendo muito mais de forma... A gente está usando mais e-mail e mais mensagens de texto. E às vezes a gente também está enviando áudios por aplicativos de mensagem, né? Seja Slack ou WhatsApp ou outra rede interna que a empresa tenha. E a gente deixou de ter aquele contato, vamos dizer assim, olho no olho. A gente está fazendo algumas conferências, videoconferências, algumas reuniões online, mas não com tanta frequência. Então, a possibilidade de ocorrer equívocos na comunicação, a possibilidade de ocorrer conflitos é muito grande. Por quê? Eu não consigo saber, se eu não escrever bem ou direito, não tiver cuidado com isso, o que vai acontecer? Eu vou interpretar um e-mail, uma mensagem de texto errada, né? Se eu não mandar um áudio claro, é possível que a pessoa que não esteja mais olhando nos meus olhos e vendo minha expressão facial interprete de outra maneira. Isso ocorre porque mais de 50% da comunicação é não verbal. Então, quando a gente perde esse contato de olho no olho e a gente só vê a mensagem de texto, a possibilidade de interpretar de forma diferente é muito grande. Entendeu? Às vezes de você ficar chateado. Então, uma das coisas que precisa ser ajustada para manter o engajamento das equipes é justamente manter uma comunicação, vamos dizer assim, ter cuidado com as comunicações, mas manter ainda, se possível, usar bastante das videochamadas, das videoconferências. E o outro tópico ainda sobre comunicação é manter as conversas informais. A gente vivia numa rotina nas empresas em que a gente se esbarrava quando ia pegar um cafezinho, quando ia pegar uma água, quando ia lanchar, quando ia no banheiro. Às vezes sempre a gente tinha 2, 3 minutinhos de conversa na hora do intervalo em grupo. E quando a gente está trabalhando no home office, a gente perdeu um pouco disso. Né? E a liderança, ela usava esses momentos também para ter curtas interações informais com a sua equipe. E nesse momento de home office, a liderança não pode deixar de passar. Então, a recomendação que eu estava lendo em alguns estudos era que as pessoas, principalmente as lideranças, elas precisam manter essa rotina. Então, fazer uma chamada, pelo menos uma vez por semana, uma videochamada para a pessoa, para ter uma conversa rápida, curta, mas para manter, vamos dizer assim, aquela camaradagem. Uhum. É importante, faz diferença no engajamento. Para que a pessoa não se sinta, vamos dizer assim, algumas pessoas vão ter um impacto muito grande de faltar essa interação nesses momentos. Então, para que isso seja mantido, é interessante uma vez por semana a liderança tomar esse cuidado de conversar individualmente com cada membro da sua equipe. Isso daí foi algo que a gente passou muito tempo sem fazer reunião com todo mundo. A gente fazia algumas esporádicas, principalmente da diretoria e com as lideranças.
Porque no começo tava muito aquele negócio de hoje é uma coisa, amanhã mudou e a gente não sabia o que ia fazer. E a gente sempre tentava se reunir para tentar discutir como ia ser o dia seguinte ou a semana seguinte. Só que aí chegou uma hora que as coisas se estabilizaram. Pô, vamos ter que ficar home office e acabou. A gente já tinha o grupo da RC com todos os colaboradores, onde a gente colocava as informações. Mas quando a gente decidiu fazer uma chamada de vídeo com todo mundo, foi um momento bem diferenciado. A gente já estava há mais de 20 dias no home office e realmente tinha gente que a gente nunca mais tinha visto. E foi um momento muito bacana mesmo, juntar, a gente juntou todo mundo. Aí, antes de começar a reunião, era, e aí, como é que você tá? E é, fulano, que saudade! Então, realmente, para quem não tiver feito videochamada ainda, com a equipe toda, acaba sendo mais poucas pessoas falam. É interessante fazer todas as equipes. Quando a gente faz por equipe, tem uma interação maior, mas fazer com todo mundo foi legal. Foi como as reuniões da gente, quando a gente fazia um bolo, que Uhum. pegava, fulano, como é que tá, cicrano? É bem bacana. É uma dica muito boa de comunicação. Quem está no home office está sofrendo um pouco com falta desses momentos de coffee break, né? Isso aí É. realmente faz falta. Que é um momento de confraternização, diária ali, de interação. Mas, assim, a ideia de você fazer reuniões com a equipe é muito boa para manter aquele espírito de equipe mesmo, sabe? De que não estou sozinha, eu estou em casa, estou trabalhando, mas eu estou trabalhando em prol de um propósito comum, estou trabalhando junto com uma equipe, né? Um trabalho que faz sentido. Mas o que não pode se esquecer é a liderança ela tem a responsabilidade de fazer esse acompanhamento individual também. Então, não pode esquecer, ela precisa, lógico, promover um momento coletivo, mas ela precisa se ajustar para ao longo da semana ver individualmente, fazer uma videochamada, né, ver o semblante do colaborador, do subordinado dela, da equipe, ver se está tudo bem, porque isso vai ajudar a consolidar o engajamento do colaborador dele. Uhum. E aí tem um fator que eu estava vendo aqui, que chega uma pesquisa que eu até coloquei esse dado no e-book, que aproximadamente 40% das empresas no Brasil não tem noção do engajamento da sua equipe, dos colaboradores que tem. Então, Eu é acho um dado que, de quase metade. eu acho que chega até na pergunta do Cauê Dantas, de como eu sei que estou medindo o engajamento de forma certa. Daí, primeiramente, a gente precisaria saber como é que você está medindo esse engajamento, Cauê. Coloca aqui um pouquinho quais são as medidas que você está fazendo. Eu sei que a Jéssica tem uma forma muito boa de medir o engajamento com o PPQ. Daí ela fala um pouquinho mais sobre essa ferramenta. Mas, então, continuando na tua linha de raciocínio, o engajamento a gente tem que saber como fazer e como medir também, né? Aquele famoso que não é medido, não é controlado, algo assim. É. Olha, uma coisa muito importante a saber é por que eu devo medir engajamento? Primeiro, porque vários estudos têm dito, e aí vocês podem pesquisar em grandes centros de pesquisa, tem artigos científicos sobre isso, você vai encontrar na revista da Harvard, você vai encontrar em artigos da Forbes, facilmente você encontra isso pela internet, provando que o engajamento está diretamente ligado à produtividade. Então, se meus funcionários estão aquém da sua produtividade, então provavelmente também há um problema de engajamento com eles. Então, eu devo mensurar o engajamento e acompanhá-lo por conta para manter a minha produtividade, tá? Para eu conseguir reter o máximo de talento, de produtividade deles, vamos dizer assim. Uhum. E aí, pronto, respondemos ao porquê medir engajamento. Agora, como? Né? É interessante, existem algumas ferramentas na internet, né? E há empresas que têm o próprio software para medir engajamento, tá? O próprio programa. Há empresas que usam formulários que elas montam online com as perguntas pertinentes ao engajamento. E aí tem
Tem alguns modelos já utilizados, mas o importante é que você aplique essa pesquisa com todos os colaboradores. E o ideal é que seja por equipe, tá? Uma dica muito importante. Você fazer uma pesquisa de engajamento e a gente fizer essa mesma pesquisa com toda a empresa, sem separar por grupos, sem separar por equipe ou por setor, vai ser prejudicial. Por quê? Se eu estou dizendo que o engajamento está ligado à liderança, eu preciso saber como é que está o desempenho de cada liderança daquela equipe. Então, o engajamento precisa ser aplicado separadamente por equipe. Tá? Isso é muito importante. Porque aí a gente vai ver como é que está o desempenho, o trabalho daquele gestor com relação à equipe dele. Eu posso até falar pela RC. A gente fez... A primeira vez que a gente fez o teste de engajamento, usando a ferramenta do PPQ, a gente fez com todo mundo. E uma das perguntas que tinha era sobre o líder. Sobre como a pessoa se sentia com a liderança. E tem gente que respondia lá em cima, gente que respondia lá embaixo, e a gente ficava, meu Deus, quem é o líder dessa pessoa? Muito É verdade. Então, o ideal é que você utilize uma ferramenta, uma metodologia e aplique separadamente por setor, tá certo? Vocês vão ver que há diferenças, às vezes, gritantes e surpreendentes de um engajamento de uma equipe, de um departamento, para o engajamento da outra equipe. E isso é o reflexo da atuação da liderança, né? O PPQ, ele disponibiliza, através de uma parceria, uma ferramenta em que as pessoas podem medir gratuitamente. Agora, nesse momento de crise, a ferramenta foi disponibilizada gratuitamente para todas as empresas. Então, enquanto a gente estiver passando por esse momento conturbado, as empresas vão poder usar o recurso do PPQ. A ferramenta ela já está uma ferramenta já utilizada há alguns anos, já está consolidada e agora está gratuita. Então, você pode medir o engajamento da sua equipe agora toda semana, se for preciso. E é muito fácil. Então, caso alguém se interesse pelo tema, pode ir nas redes sociais do PPQ, mandar uma mensagem, mandar um oi para o @ppqualidade e a gente vai explicar mais sobre o projeto Bússola do Gestor, que é quem está disponibilizando as ferramentas gratuitamente. Uma coisa importante, além de verificar o engajamento por equipe, é você discutir os resultados com as lideranças dessa equipe, porque muitas vezes o líder ele não se vê como responsável por isso, né? Muitas vezes não, eu tenho certeza de que 99% dos líderes não vão ver a responsabilidade deles, às vezes, no baixo engajamento da equipe. Tá? E, além de discutir isso, você pode fazer, se precisar, se aprofundar um pouco mais, entender um pouco mais dos motivos do baixo engajamento das pessoas. Você pode fazer um focus group, que foi também algumas recomendações que eu li. Você pode fazer uma amostra de determinada área e conversar de quais são os problemas, as motivações para aquele baixo engajamento, ou quais são as barreiras para se aumentar o engajamento, que muitas vezes o engajamento da empresa ele não é ampliado por conta de barreiras. Tá? E aí é aquela coisa que eu preciso citar, né? Novamente, o engajamento não é uma coisa só de RH. Né? O engajamento ele tem mais responsabilidade da liderança da empresa do que propriamente do RH. Vou tomar uma água aqui. Então, é preciso, essa aplicação dessa pesquisa precisa ser feita em conjunto, uma análise em conjunto. O Cauê fez uma pergunta aqui bem interessante. Se tem diferença de pesquisa de clima organizacional para pesquisa de engajamento. Aí realmente acaba podendo ser confusa na cabeça, porque, de certa forma, quando a pessoa está engajada, está no clima bom. Quando a pessoa não está engajada, talvez o clima esteja ruim. Não sei se as duas são, se você vê as duas como complementares. Elas são complementares, elas estão relacionadas em alguns pontos, mas em outros elas não estão. A empresa ela pode promover um clima organizacional e me dar vários benefícios. Isso é uma empresa com um ambiente maravilhoso. Mas se eu não me identificar com o que eu faço, com o que ela faz, ou com o comportamento do meu líder, eu não vou estar engajado. Então, o clima organizacional ele pode ser agradável,
se eu não estiver identificando com a atuação da minha liderança, com os propósitos, com o que a empresa oferece, assim, a questão do engajamento, eu vou dar um exemplo para vocês do que eu estava lendo hoje, tá? Você tem uma equipe e essa equipe te entrega os resultados esperados. Só que ela te entrega esses resultados, vamos dizer assim, você tem uma equipe para elaborar um projeto e ela trabalha com afinco para entregar o projeto às 3 horas da tarde, porque ela quer ficar das 3 às 5 ela quer ficar das 3 às 5 com horário vago, para poder conversar com a equipe e fazer uma confraternização, para poder relaxar. Esse foi muito interessante. Então, por que não? A diferença de uma equipe engajada para uma equipe não engajada é essa. Né? Você pode ver uma equipe que termina mais cedo, mas ela não termina mais cedo para emergir em outro projeto, para começar uma outra coisa. Ela termina mais cedo para não fazer nada, para ir para casa mais cedo. Ou então para relaxar. Não é que seja, assim, não é totalmente errado você tentar terminar o seu trabalho mais cedo. Mas a impressão que dá é que você está tentando terminar o trabalho mais cedo para se livrar. Então, isso é um sinal de que a equipe não está realmente engajada. E aí eu li um artigo que fala sobre pseudo-engajamento, que é isso. Quando uma equipe, é o que engana, quando você entrega o resultado e a sua liderança acha que você está engajado só porque entrega o resultado e ela não presta atenção em alguns pontos como esse. Né? Você realmente está se dedicando, está se dando, você gosta do que faz? Se realmente você faz isso, você quer terminar um projeto cedo para pegar outro projeto, para começar outra coisa, entendeu? Você quer superar a sua meta. É diferente de eu só querer bater a minha meta. Então, o engajamento, ele influencia muito na produtividade por isso. Né? O alto engajamento que você vê numa pesquisa que você vê a fazer. Se você identificar que o engajamento está no nível ok, mas se você vê esse tipo de comportamento na sua equipe, isso são sintomas, vamos dizer, são sinais de um pseudo-engajamento. Então, a gente não pode se deixar levar apenas pelo índice de engajamento que a gente vai ter quando fizer o levantamento da equipe. Isso é muito importante. Não se deixar levar só com a entrega do resultado ou só com uma métrica. A gente precisa analisar o comportamento da equipe. E aí, uma curiosidade que eu achei muito interessante, porque realmente pessoas engajadas vão além, né? Elas se esforçam mais, elas querem mais. Elas são mais insatisfeitas, estão o tempo todo inconformadas, tentando fazer novas coisas. É aquele pessoal proativo que geralmente dá as ideias diferentes para as coisas realmente acontecerem. E eu imagino que muitas vezes o líder, quando não dá aquele apoio, aquela lenha que a pessoa está precisando, acabe não ajudando no engajamento. Daí eu acho que seria um outro viés do como engajar para o como não desengajar o pessoal. Porque acaba tendo esse problema. Às vezes você tem uma pessoa na sua equipe que é super engajada, tá lá, proativa, faz as coisas mais rápido porque quer mostrar serviço, quer fazer as coisas andarem mais. Só que pode ser que algum líder ache que estão engajados, veja o engajamento e eu explorem a pessoa, suguem até a alma, o que pode acontecer. Porque a gente via muito isso lá na empresa às vezes. Tipo, fulano é muito bom, vamos colocar tudo pra fulano. Mas não é bem assim. Quando a gente tá fazendo isso, a gente para e fica, pera, não existe só fulano, vamos dar oportunidade pra outro. É verdade. Mas eu queria saber contigo dicas de como não acabar com o engajamento. Mostra ele, Rebeca, pra gente. Apresenta, amiguinha. Cara, esse daqui é a criaturinha que late todo ao vivo que eu faço. Uma fofura. É porque o pessoal fica botando música aqui, acho que é na igreja. Aí pronto, toda noite tem música. No final de cada música, todo mundo aplaude as músicas e ele fica estressado. Aí é ele e os cachorros da rua latindo. Mas enfim, como não minar com
É como não minar o engajamento do seu colaborador. E de preferência não explorá-lo. É, olha, o primeiro passo é a gente ter metas bem definidas e ter procedimentos de reconhecimento definidos, tá? Quando a gente estabelece metas, a gente está sendo claro com o colaborador com as expectativas que temos quanto a ele. Se ele alcançar aquela meta ou superar aquela meta, fica claro que ele superou as expectativas que eu tinha e eu tenho que dar uma contrapartida, que é um reconhecimento. E o reconhecimento é muito mais do que aquele reconhecimento monetário, né? Existem várias formas de fazermos reconhecimento, inclusive técnicas, né, de se fazer reconhecimentos, que o principal reconhecimento que o colaborador espera da liderança dele, que ajuda no engajamento também, é o reconhecimento diante da equipe, diante das pessoas que trabalham próximos a ele, diante da família. São dois âmbitos que alguns estudos psicológicos falam que o reconhecimento funciona melhor. Né? É com sua equipe de trabalho, que é com quem você convive sempre, e é no seu meio familiar, é onde você quer ser mais reconhecido. E então a diferença, vamos dizer assim, a chavezinha que a gente tem que ficar atenta para não virar demais, né? E não sobrecarregar um colaborador, é ter uma rotina certa de o colaborador entregou o que eu esperava, o resultado, conseguiu alcançar a meta, eu preciso reconhecê-lo, fazer esse reconhecimento público, o reconhecimento sempre tem que ser uma coisa pública, e a gente diz, né, que alguns feedbacks negativos a gente dá individual, o reconhecimento a gente faz publicamente. Então, reconhecer pelo bom trabalho, né, de acordo com a política da empresa, se vai gratificar ou não, e aí fica de acordo realmente com as normas dela. Mas o interessante é que se o colaborador ele demonstrar interesse em tomar um novo projeto para iniciar, logicamente isso é ótimo. Agora, lógico que se eu reconheci ele, e aí a gente não deve empurrar só para ele, porque a gente vai criar uma diferença muito gritante entre o desempenho dele e o colega dele. E aí isso vai gerar alguns sentimentos negativos. Pode-se gerar um sentimento de ciúme dentro da sua equipe. Você pode, enquanto líder, ser julgado como uma pessoa que favorita alguns. Isso, exatamente. Está favorecendo mais uns do que outros. E aí as pessoas que não estão tendo um desempenho tão bom, que já estão com a impressão negativa do seu líder, também vão ter essa questão do vitimismo. Enfim, isso vai gerar umas situações muito complicadas que devem ser evitadas. Então, assim, se o colaborador entregou resultados e ele demonstrar interesse em começar novos projetos, novas ações, ok, isso tem que ser, é digno de ser reconhecido publicamente e deve ser, né? E os colaboradores que não estão conseguindo entregar os resultados, aí fica o trabalho da gerência, da liderança, de conversar, de verificar, né, o que é que está faltando para que esses resultados sejam alcançados, quais são os problemas. Né? Se o problema do engajamento, grande parte dele vem em função da liderança, o engajamento está ligado à produtividade, significa que parte da produtividade também está ligada à liderança. Então, a responsabilidade da liderança ver tudo o que é necessário ser feito para que a equipe consiga dar o seu máximo e produzir conforme sua capacidade. Eu estava lendo uma coisa interessante e hoje em dia a Rebeca, que gosta dessa questão de redes sociais e de marketing, gosta muito de estudar isso. Eu estava lendo dizendo que 50% dos colaboradores que postam coisas sobre sua empresa, sobre o seu trabalho nas redes sociais pessoais, tendem a ser mais engajados que os outros. Então, talvez isso também é um sinal, aliás, né? Talvez a pesquisa diz que isso é um sinal de pessoas engajadas. Mas se você vê as pessoas naturalmente postando sobre o seu trabalho, postando, marcando a empresa, marcando a sua equipe, postando foto com seus líderes, então você vê que há uma admiração pela empresa, há uma admiração pela liderança, aquelas pessoas, elas estão mais engajadas do que outras.
né? Uhum. Algumas empresas precisam fazer campanhas internas para que os funcionários possam divulgar, porque isso também é uma forma de marketing, né? Mas Uhum. também está envolvido em engajamento. Isso também tem relação com engajamento, sim. Ah, bacana. Eu tô até pensando em ideias de como fazer o pessoal postar. Mas na verdade não seria nem sobre postar. Eu tava pensando em fazer desafios. Eu vi que tiveram empresas que fizeram uns desafios bem legais com os funcionários, que ficou um negócio bacana. Teve um que era para mostrar o home office. Fizeram batalha de home office, de espaço de home office. Legal, Daí legal. fizeram É. criar conducto. Tiraram foto do espaço e fizeram enquete no Stories para todo mundo votar. Qual era o espaço de home office mais legal? No final das contas, teve o primeiro lugar e o primeiro lugar ganhou um prêmio. Parece que foi comida, uma coisa assim. Ou eu tô confundindo porque a Brascom também fez um, só que era um desafio mais aleatório. Tipo, eu tinha que postar foto de coisas bem aleatórias. Algumas coisas bem difíceis e outras mais fáceis. Tipo, tirou uma foto do olho mágico da porta. E quem ganhou acabou ganhando pizza, parece. Eu achei Ah, bem legal. Tô pensando em desenhar alguma coisa pra empresa que é bacana de brincar. Não ficar eu, só mandando trabalho. eu acompanho as redes sociais da RC e eu sempre vejo quando vocês fazem algumas coisas legais, inovadoras aí, eu sempre vejo vocês repostando postagens dos colaboradores de vocês. Ah, E gostam, né, de algum reconhecimento que recebem, de alguma coisa, eu sempre acompanho, eu também acho muito legal. Então a gente já vê que isso é um sinal de que aquela pessoa está mais engajada do que aquela que não posta, de que é mais receosa, enfim. É, em outro ponto relação a isso, interessante. eu sou feliz com o pessoal da RC. Realmente eles gostam de divulgar a empresa e eu adoro repostar. Olha, um outro, vamos chamar assim, termômetro de engajamento, para a gente ver se o engajamento está da equipe, está bem ou não está, é a adesão dela aos projetos da empresa. Então, se a empresa lança uma campanha, uma ação, a adesão da sua equipe àquele projeto, àquela ação, também mostra um termômetro de que a equipe está engajada. Quando eu estou engajada com o meu trabalho, com a minha empresa, eu quero participar das coisas, eu quero ajudar, eu quero colaborar. Né? Mesmo que eu esteja ali com poucas horas disponíveis para aquele projeto, mas eu sempre vou querer contribuir de alguma forma. Então, a proatividade de participar das coisas, a adesão dos colaboradores é um termômetro para o engajamento, sim. Então, você está pensando num projeto, de acordo com a resposta do pessoal, você vai ver se o pessoal está engajado, né, ou não está. E aí você também vê aquela questão do pseudo-engajamento, né? Olhar resultados e olhar comportamento. O pessoal me entrega resultados, ok. Mas o pessoal participa, adere aos projetos da casa. Então é um trabalho que a liderança tem que fazer assim uma análise com olhos muito aguçados. Uhum. Pronto, eu tô escrevendo direitinho o projeto. Acho que estou pensando seriamente em roubar o da Conducto, mas É muito legal a ideia. Eu achei muito legal. A ideia é muito legal. Um dos bacana. associados do PPQ, né, quando é um exemplo bom, a gente compartilha. Eu vi que É, o PPQ compartilhou vários, no começo da quarentena, principalmente. Uhum. Então, um deles é a Pacto Mais, que também é uma empresa de TI. As empresas de TI acabam sendo referência nessas inovações, né? Ah, Com os colaboradores. E uma delas, eles enviaram para os colaboradores, né? E aí me enviaram. Para você ter ideia, o nível de engajamento, eu acho, de resposta dessa ação foi tão grande que os funcionários tiraram fotos e mandaram para mim, para o meu WhatsApp, felizes com relação a. Eles haviam recebido na porta de casa, por um entregador, um kit para o espaço de trabalho deles em casa, com uma plaquinha dizendo que é local de criatividade, com uma máscara personalizada para utilização, com chocolate. Então, fizeram um kit com vários elementos para decorar o espaço de trabalho do colaborador em casa, para que ele se sinta, vamos dizer assim, acolhido. E aí isso, nossa, gerou deu uma repercussão positiva muito legal.
né? E cada líder fez ali de acordo com sua equipe, porque as frases das plaquinhas, elas iam mudando conforme a equipe. Eu achei muito legal, porque mostra que houve participação da liderança. Isso foi muito, muito, muito interessante, que eu achei também. Quem sabe você pode adaptar a sua ideia, Aham. né? A gente fez o do Dia das Mães recentemente. Descobrimos como é complicado a logística de entregar as coisas e entregar no mesmo prazo. A gente tem 16 mães na equipe. E, nossa, teve uma lá em Cabedelo, uma parte mais concentrada numa zona da cidade. O rapaz começou as entregas às 7 horas da manhã, eram dois. Mas teve gente que acabou recebendo muito tarde. Daí a gente já descobriu também um pouco mais sobre essa logística nova que o home office impõe a gente quando a gente quer fazer alguma novidade. Ó, Mirella Olha, já tá colocando aqui. dizendo aqui. Tô vendo, Ainda bem que maravilhoso você surpresa Dia gostou, das Mirella. Mães. Muito bom. Então, foi bem legal. Foi uma ação do comitê da gente. Eu acredito. Quando você estava aqui, a gente já tinha comitê. E Eventos, né? isso, a gente continua com ele, diminuímos um pouquinho, porque a gente via que nem todo. Eram 6, 7 pessoas. Só que agora a gente tá com 3 pessoas e estão fazendo um trabalho excelente. Essa ação do Dia das Mães foi uma ideia deles, muito boa. Fizeram a cesta. Agora acaba que eu e Bernadette estamos participando mais. A gente tentou guardar a surpresa do Lucilene, ela tá me Silene. falando, Beijo, Silene. certo? Saudade. Mas, então, é muito bacana essas ideias de enviar coisa para os colaboradores. A gente aderiu. Quem quiser aderir também, cuidado com a questão das entregas. É bom colocar mais pessoas entregando para não demorar muito para os outros receberem. Isso foi o que a gente sentiu. E caso a gente vá fazer outra coisa parecida, a gente vai colocar mais entregadores. Foram só 16 pessoas e acabou demorando umas 2, 3 horas para entregar tudo. Então, é uma dica. Sim. Mas, enfim, a gente tem mais 10 minutinhos. Tem mais algum tema que tu acha interessante tocar? Tem, sim. Diga. Quando uma empresa já tem uma equipe, ela precisa, lógico, aplicar as pesquisas dela de engajamento e acompanhar com regularidade. E aí a liderança precisa trabalhar em cima desses resultados e em cima da própria atuação, já que ela é a principal influenciadora do resultado de engajamento da equipe dele. Mas tem outro fator que é interessante, que agora a gente vê que é a principal atribuição do RH quanto ao engajamento da equipe, tá? É muito difícil é muito difícil a gente conseguir engajar uma pessoa que não tem um perfil da empresa. Uma pessoa que tem um perfil, vamos dizer assim, sabe o que a gente fala, um mindset? Né? Uhum. Não é um mindset, vamos dizer assim, ele não tem uma compatibilidade com o que se espera do mindset dos demais colaboradores. Então, uma das dicas interessantes que eu também deixei nesse e-book e que eu tenho visto é que uma das primeiras ações para a gente começar a planejar, eu quero ter uma equipe engajada dentro do meu negócio, é mudar o processo de recrutamento e de seleção. O processo de recrutamento e seleção, ele precisa focar bastante nas atitudes e no mindset daquele candidato. Ele é uma pessoa que tem uma visão positiva das coisas, da vida. Ele é uma pessoa que é uma pessoa resiliente. Eu vi um artigo da Forbes interessante que ele diz que as empresas precisam contratar pessoas que são naturalmente engajadas e que são resilientes. Ele fala especificamente disso, esse artigo. Então, no processo de recrutamento e seleção, a gente precisa ter etapas. Lógico que nesse momento agora algumas empresas estão fazendo recrutamento e seleção, sim. Né? Eu tenho atendido empresas que estão selecionando pessoas agora nesse momento, mesmo com a crise, e que estão adaptando o processo, lógico, para fazer online, com entrevistas online, estão adaptando todas as dinâmicas. Enfim, todas as etapas dos processos estão sendo adaptadas para esse novo ambiente que a gente está vivendo. Mas essas etapas, elas precisam buscar isso. O colaborador, ele tem, aquele candidato, aliás, ele tem uma resiliência natural, né, aos desafios, e se ele tem um engajamento natural.
né? Se enquanto o líder ou o responsável pelo RH ou o recrutador, ele não tiver buscando um candidato com isso, ele olhar só para o atendimento de algumas... se ele olhar só para a capacidade técnica, se eu olhar só para o descritivo e ver, você tem capacidade técnica para executar essas atividades? Tem. Se eu fizer só isso, eu nunca vou ter uma equipe engajada. Por quê? Às vezes aquele candidato tem um mindset diferenciado, ele é muito, não é, como é que a gente chama? O contrário de otimista, pessimista. Ele é muito pessimista. Então, esse tipo de atitude, de postura, se for identificada, deve ser, assim, é o tipo de perfil que no processo de recrutamento, infelizmente, deve ser evitado. Então, isso é uma dica tanto para recrutadores, para a liderança, de que você pode ter uma pessoa com ótima capacidade técnica, com ótimo histórico, com um currículo enorme, mas se ele não demonstrar resiliência, se ele não demonstrar otimismo, se ele não demonstrar que tem um entusiasmo natural, você tem que abrir mão desse currículo dele e escolher um outro candidato, porque currículo você ajuda ele com seus projetos internos a se desenvolver, né? Mas a postura, o mindset dele, você não tem como... Ele demora muito tempo, você não tem como modificar. E essa pessoa vai entrar na sua equipe, que já vai estar com nível de engajamento, e ela pode atrapalhar o engajamento deles. Dificilmente ela vai conseguir elevar o engajamento dela por conta dos outros. É mais fácil ela conseguir diminuir o engajamento da equipe na qual ela está entrando. Então, isso é muito importante. Você já fazer um processo de recrutamento e seleção buscando pessoas que são naturalmente engajadas. É um desafio. Esse aí é muito importante. Isso daí a gente percebeu, acho que faz uns 2, 3 anos. O Lucilene que pode falar melhor. Que a gente estava contratando muito por capacidade técnica. A gente tinha uma prova técnica, tem até hoje. Mas acabava não vendo os aspectos culturais da pessoa. E quando a gente mudou isso, foi muito bom para a empresa. A gente contratou pessoas mais alinhadas com a cultura da gente, porque não adianta a gente contratar uma pessoa, tipo, eu sou muito metódico, tudo tem que acontecer de tal jeito, senão eu vou morrer, porque às vezes as coisas não acontecem assim lá na empresa. A pessoa vai se matar quando se quebrar, vai ficar com raiva da gente, não vai dar certo. Nem uma pessoa que é toda, mas o mundo pode morrer e a gente tá aqui. A gente é contador, o mundo não pode morrer e a gente ficar de boas. O mundo vai morrer e a gente vai estar lá contando, vendo os negócios, tentando ajudar, como a gente está fazendo agora na Covid. O mundo está acabando e a gente está lendo medida provisória. A gente tá lá. Então, aí é que tá a resiliência que a gente tem que buscar, né? A resistência, a resiliência de fato. É isso que vocês precisam, enquanto vocês estiverem no processo de seleção de vocês precisam buscar realmente resiliência em todos os momentos, em todas as situações. Todas as organizações, elas precisam buscar candidatos. E aí fica a dica para quem está procurando uma recolocação profissional, né? Para quem tem esse perfil de não ser tão resiliente, para quem tem um perfil de ser muito pessimista, a gente precisa começar a mudar essa forma de pensar, essa forma de ver a vida, porque as empresas estão buscando pessoas com um perfil diferente, com uma visão diferente. Então, se esses candidatos não mudarem, né, não tentarem, não se esforçarem, fizerem um processo de desenvolvimento, alguma coisa com relação a isso, fica mais difícil para eles serem contratados também. Né, porque esse tipo de postura atrapalha lá na frente, na produtividade, que é o resultado final que a empresa espera. Então vai ser muito complicado daquele indivíduo e daquela equipe conseguir alcançar as metas. E aí, por também consequência, a liderança vai ser mais cobrada e também vai complicar a relação dela com a equipe. E aí a gente já sabe que tem toda uma cadeia de consequências que vai se seguir a isso e que não vai ser legal. Então, assim, queria resumir, né? É importante adaptar o nosso processo de recrutamento, buscando pessoas resilientes e que tenham um entusiasmo natural. É interessante acompanhar o engajamento por equipes,
né, e responsabilizar os gerentes pelo engajamento da sua equipe, porque a responsabilidade é dele. É interessante discutir quais são as barreiras de engajamento, né, as barreiras que impedem a melhoria do engajamento dos colaboradores, né, se é a estrutura, se é a comunicação. É importante que a liderança mantenha aquela rotina de comunicação com os colaboradores nesse momento. E é muito importante a gente manter a divulgação, a comunicação do propósito. Então, o tempo todo falando qual é o nosso propósito, né, enquanto equipe, enquanto organização, está o tempo todo discutindo isso, né, citando exemplos, compartilhando, sempre que você vê um bom exemplo de um colega seu, da sua equipe, ou da outra equipe mesmo, mas se você viu que aconteceu uma situação legal, em que ele demonstrou que colocou um dos valores da empresa em prática, a gente tem que levar isso para uma reunião, a gente tem que compartilhar, a gente tem que dizer, olha, eu achei muito legal o que a Rebeca fez, ela atendeu o cliente dessa forma e deixou ele super satisfeito, foi uma forma inovadora, parabéns, Rebeca, você realmente viveu o nosso valor aqui, que é satisfazer o cliente ao máximo, que é inovar. E é isso que a gente precisa, né? Tá o tempo todo lembrando quais são os nossos valores, nossos princípios, tá fazendo o colaborador se identificar e ter orgulho daquilo, do que faz, porque se a gente não fizer isso, né, a gente não vai conseguir ter uma equipe engajada rumo a um propósito, vai ficar todo mundo olhando para os seus resultados individuais, e é muito complicado. E aí a minha última dica, vamos dizer assim, quanto tempo eu tenho, Rebeca? 2 minutos. A minha última dica é muito cuidado quando a gente for definir metas individuais, tá? Se a gente quer estimular engajamento em equipe, a gente precisa definir também metas em equipe e reconhecimentos em equipe. Então, a gente precisa atrelar metas individuais e reconhecimentos individuais, mas eu também preciso ter metas de equipe e reconhecimento também por equipe, porque senão as pessoas vão ficar olhando, trabalhando só pelo próprio desempenho e os resultados da equipe, vai acontecer isso esse exemplo que você deu anteriormente. Um colaborador, ele vai bater a sua meta individual, mas enquanto a equipe não vai bater a meta e o clima vai ser muito prejudicado. Então, a gente tem que ficar muito atento a isso. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Lembrando para quem entrou depois que o PPQ, o Programa Paraibano de Qualidade, tem uma ferramenta que mede o engajamento, que é bacana fazer a ferramenta por equipe, não com a empresa toda. A RC já viu que não dá muito certo com a empresa toda. É bacana, mas não ajuda tanto. Então, o PPQ tem um projeto, uma ferramenta que faz essa análise do engajamento da sua equipe. Aí, caso vocês queiram, eles estão oferecendo gratuitamente na época da quarentena. Se eu não me engano, é por 4 meses, né? 4 meses, isso. Então, você vai ter 4 meses com uma ferramenta que toda a sua liderança vai usar, com todas as equipes, e você vai poder fazer isso o tempo todo. A ferramenta é super prática. O link do questionário, você gera esse link, você envia tanto por e-mail quanto por WhatsApp da sua equipe. Então, a aplicação é super fácil. A forma de monitorar os resultados lá, de visualizar tudo na plataforma também é fácil. O questionário já vem ali praticamente bem pronto. Se você quiser acrescentar um questionamento ou outro, de acordo com a sua realidade, você pode ajustar, porque também é facilmente editável. E está disponível, você pode mandar uma mensagem para o @ppqualidade e para o projeto Bússola do Gestor, que você vai ter disponibilidade aí, você vai ter acesso, aliás, essas ferramentas são ferramentas fantásticas. Tem outras ferramentas, mas principalmente essa de pesquisa de engajamento, que é o engajamento que é um ponto estratégico, sim, para a empresa melhorar a produtividade dos resultados dela, ela precisa começar a se preocupar com o engajamento. Com certeza. Além do engajamento, tem outras ferramentas bem bacanas. Uma delas que eu vou pegar do NPS, mas a gente não vai poder explicar melhor.
O projeto Bússola do Gestor está sempre fazendo conferências online para explicar. Fiquem atentos às redes sociais, tanto da gente como do Bússola. E a gente tem 12 segundos, Jéssica. Muito obrigada por ter aceitado participar, tá? As dicas foram muito boas. Obrigada pelo convite. Eu acho as